Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais alguns exercícios utilizando a lei de Ampère. Então, exercício 2. A figura mostra a seção transversal de um condutor longo percorrido por uma corrente I. Aqui está a corrente I saindo do plano da tela, tá? E uniformemente distribuída na seção transversal do condutor, nessa área aqui pintada. Tá? Calcular o campo magnético produzido. Bem, eu obviamente vou utilizar a lei de Ampère, tem uma simetria essa figura aqui, tá? E eu vou considerar três regiões. Numa região em que o meu laço amperiano está aqui, menor do que A, o seu raio, está nessa região interna. Numa outra em que ele está na região pintada aqui e na região mais externa. A primeira região que eu vou considerar é a região interna, em que o raio do laço amperiano é menor do que esse raio A. Aqui está. Ora, nessa região, esse laço amperiano não engloba corrente nenhuma, a corrente englobada é nula. Consequentemente, o campo magnético, levando em conta a simetria, que nesse campo magnético ele está, as linhas de campo magnético são linhas circulares, né? Então, como não engloba corrente nenhuma, H igual a zero. Por simplicidade, a segunda região, eu escolhi essa região mais externa aqui, deixei a região mais problemática para o final. Então, nessa segunda região, o meu laço amperiano tem um raio R, que é maior do que B, certo? Nesse caso, aqui está a configuração das linhas de campo magnético, como eu tinha dito, são círculos, né? Como a corrente sai do plano da tela, pela regra da mão direita, o campo magnético está no sentido anti-horário, tá? Bom, H e DL são paralelos, né? Ambos são tangentes ao laço amperiano, já que H é tangente às linhas de campo, que também são circunferências. Então, nesse caso, a corrente englobada pelo laço amperiano é toda a corrente que flui no condutor, I, o valor de total, aqui. É como a gente tinha visto, então, quando os dois vetores H e DL são paralelos, o produto escalar vira o produto dos seus módulos, tá? Também pela simetria, H é constante ao longo do caminho, ele pode ir para fora da integral, e a integral de dl vale 2πr, é o perímetro do laço. Então, daqui nessa região mais externa, eu tiro que o meu H é I sobre 2πr. Então, exatamente como a gente viu no exercício da aula passada, é a corrente que produziu o campo dividido por 2πr. Tá? A região mais interessante é a terceira região. Nessa terceira região aqui, no miolo do condutor, já desenhei o laço amperiano com um raio R, que é um valor entre A e B. Nesse caso, aqui está a configuração das linhas de campo magnético dentro desse condutor, tá? Diferentemente do campo elétrico. O campo elétrico dentro de um condutor é sempre nulo, tá? Um condutor perfeito ou um condutor em equilíbrio eletrostático. Tá? Já o campo magnético ele não é nulo dentro de um condutor. Tá? Ele continua com a configuração simétrica, né? Com linhas de campo circulares. Tá? H e DL continuam sendo paralelos, só que aqui a corrente englobada pelo laço é apenas uma parcela da corrente total. A corrente total está distribuída uniformemente em toda a seção transversal do condutor. A parcela englobada é só essa, correspondente a essa área pintada de amarelo. Tá? Como que eu calculo a corrente englobada? Bom, dá para fazer por regra de 3 ou usando o conceito de densidade de corrente. Quanto vale a densidade de corrente? Vale a corrente total I dividido pela área total. A área aqui marrom aqui, tá? A área total. Que é π, que multiplica b ao quadrado menos a ao quadrado. Toda essa área. Isso é densidade de corrente. A corrente englobada é essa densidade de corrente vezes a área englobada, a área pintada de amarelo, tá certo? Então, é esse termo J vezes essa área. Quanto vale essa área pintada de amarelo? Vale π que multiplica r ao quadrado menos a ao quadrado. Geometria bastante simples, certo? Então, eu tenho que a corrente englobada é uma parcela da corrente total I. Consequentemente, ou isso vai ter reflexo no campo produzido, né? Uma outra coisa interessante, na verdade a gente já tinha visto, H e DL são paralelos, então produto escalar vira produto dos módulos, H é constante, sai da integral, tá? Integral de DL é o perímetro do caminho do laço amperiano 2πr e a corrente englobada está ali em cima. Então, igualando isso,
eu obtenho a expressão que me permite calcular o campo magnético nessa região interior aqui do condutor. Vamos fazer um gráfico aqui das 3 regiões. Então, na primeira região, desde 0 até A, com o raio variando desde 0 até A, o meu campo magnético é nulo. Na região, no miolo do condutor, entre A e B, eu tenho uma variação dada por essa expressão aqui. Tá? Aqui está. E por fim, fora do condutor é um decaimento com a distância. Certo? Então aqui um exercício bastante interessante de aplicação da lei de Ampère. Vamos ver mais um nessa aula ainda? Exercício 3. Calcular o campo magnético produzido no interior de um solenoide com N espiras e comprimento L. Então aqui tem um solenoide, uma bobina, né? Um fio que conduz uma corrente I, eu tenho N espiras, ele tem um comprimento total L, e eu já representei aqui as linhas de campo magnético em azul, certo? Bom, aqui tem a figura real de um solenoide, e aqui tem limalha de ferro distribuída aqui, ó, para mostrar o alinhamento dessas limalhas de ferro, para mostrar a configuração das linhas de campo. Para aplicar a lei de Ampère, eu tenho que fazer uma simplificação, uma aproximação. Eu vou considerar que o campo magnético é nulo fora do solenoide e uniforme no seu interior. Isso é uma aproximação bastante razoável, a gente verifica que o campo é bastante intenso dentro do solenoide e muito fraco fora. Então eu vou considerar que ele é nulo fora e dentro do solenoide ele é aproximadamente constante. Então aqui eu tenho a minha geometria para a aplicação da lei de Ampère, campo magnético uniforme dentro do solenoide, o meu percurso amperiano, meu caminho aqui, meu laço amperiano é esse retângulo, então vai A, B, C, D, e aqui eu tenho uma corrente, aqui ela está saindo e aqui ela está entrando, tá certo? Bom, eu vou aplicar a lei de Ampère, HDL é igual a corrente englobada. Eu vou passar para o outro slide para facilitar aqui a visualização. Aqui está, certo? HDL, quanto que é HDL? Num percurso fechado, eu tenho que considerar a contribuição dos 4 lados do meu laço amperiano. O lado AB está aqui, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Isso é igual à corrente englobada. Bom, no laço, no percurso, no lado AB aqui, eu tenho que H e DL são paralelos, então vira o produto dos módulos, e H é constante, vai para fora da integral. E eu tenho a integral de A até B dl. É esse comprimento, essa largura W que eu chamei de W aqui. Tá certo? Então, a primeira contribuição da primeira integral do lado AB é HW. No trecho BC, eu estou indo para cima e o meu campo magnético está para a direita, o produto escalar é nulo porque H e DL são perpendiculares. Então, esse lado não contribui para a circulação. No trecho CD, está fora do solenoide. O campo fora, a gente disse que era zero, nossa aproximação. Então, é nulo porque o campo magnético externo é nulo. E no trecho DA, mais uma vez, eu tenho que o meu DL está para baixo e o meu campo magnético está para a direita. São perpendiculares, logo o produto escalar é nulo. Então, essa integral de linha não tem contribuição nenhuma na circulação. Então, eu tenho apenas um único termo não nulo. Tá? O termo correspondente ao lado AB, que a gente viu que vale H vezes W, onde W é essa largura, que é arbitrária. A W é uma largura arbitrária. Como calcular a corrente englobada? Bom, eu tenho um solenoide com N espiras e comprimento L. O número de espiras por unidade de comprimento é N, número total de espiras, dividido pelo comprimento total L, certo? A corrente por unidade de comprimento é a corrente vezes o número de espiras por unidade de comprimento, Ni sobre L. Isso é corrente por unidade de comprimento, certo? A corrente englobada é a corrente por unidade de comprimento vezes o comprimento W. Aqui está, certo? Eu vou utilizar essa equação lá na equação que está aqui em cima da lei de Ampère. Portanto, HW é igual a I englobada, que é Ni sobre L vezes W. Esse W corta, né? Eu falei que ele era arbitrário, então realmente ele é arbitrário, ele é simplificado. E eu chego à conclusão que dentro do solenoide, aproximação na verdade, o campo magnético é constante, proporcional ao número de espiras,
proporcional à corrente que passa em cada espira e é inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Tá bom? Então a gente ilustrou aqui mais uma vez a lei de Ampère com dois exemplos que envolvem simetria. Na próxima aula a gente vai falar sobre corrente de deslocamento, que é um conceito bastante importante em eletromagnetismo, e também da lei de Ampère na sua forma diferencial ou local. Tá bom, pessoal? Até lá então!